Quem é Jesus no livro de Esdras, o restaurador da adoração? Quando o vento do exílio ainda carregava o cheiro das ruínas e a memória de Jerusalém parecia enterrada sob décadas de silêncio, Deus já estava escrevendo uma restauração que olhos humanos ainda não conseguiam perceber. O livro de Esdras se abre em um tempo em que a esperança nacional parecia frágil e a adoração havia sido interrompida pela força dos impérios. Muitos viam apenas o fim de uma era. O céu via o início de um retorno cuidadosamente conduzido pela mão soberana do Senhor. A Babilônia havia caído. O domínio persa agora governava o mundo conhecido. Para a maioria das nações, isso era apenas mais uma troca de poder. Mas para Israel, algo invisível começava a se mover nos bastidores da história. O Deus da aliança não havia esquecido seu povo, nem havia abandonado as promessas feitas a Davi. Mesmo no silêncio do exílio, a fidelidade divina continuava operando com precisão que nenhum cronista humano conseguiria antecipar. É nesse cenário que surge um dos momentos mais impressionantes das Escrituras. Um rei pagão, distante da fé de Israel, começa a agir de forma inesperada. Ciro, o grande monarca persa, não estava apenas reorganizando territórios. Sem perceber plenamente, ele se tornava instrumento de uma palavra profética liberada muitos anos antes. O que parecia política internacional era, na verdade, cumprimento exato daquilo que Deus já havia determinado. O povo ainda carregava as marcas do cativeiro. A identidade espiritual estava enfraquecida. O templo permanecia em ruínas. A adoração, que antes definia o coração da nação, havia sido interrompida por décadas. Humanamente falando, a restauração parecia improvável. Mas é precisamente nesse tipo de cenário que a Escritura revela um padrão constante. Quando tudo parece paralisado na terra, Deus continua ativo no invisível. O livro de Esdras não começa com reconstrução de muros. Começa com o mover silencioso de Deus sobre corações. Antes de qualquer pedra ser recolocada em Jerusalém, o Senhor já estava despertando reis, preservando famílias e preparando um povo para voltar ao lugar da adoração. Esse movimento inicial carrega uma profundidade que ultrapassa o próprio período pós-exílico. Pois, por trás do retorno físico a Jerusalém, existe uma sombra profética que aponta para algo maior. A restauração conduzida nos dias de Esdras não era o destino final da história de Israel. Era um prenúncio, um ensaio sagrado, um anúncio silencioso de que um restaurador maior ainda viria. Alguém que não apenas reconstruiria um templo de pedras, mas restauraria definitivamente o acesso do homem à presença de Deus. À medida que as páginas de Esdras se desenrolam, torna-se cada vez mais claro que a história não está centrada apenas em um povo voltando do exílio. Existe uma linha messiânica pulsando sob a superfície do texto. Cada decreto, cada retorno, cada ato de restauração carrega ecos de uma obra futura que encontraria seu cumprimento perfeito em Cristo. E é por isso que compreender Esdras exige mais do que uma leitura histórica. Exige olhos espirituais atentos, porque entre ruínas antigas e decretos imperiais, o céu já estava anunciando que a verdadeira restauração da adoração não viria apenas por meio de reformas externas, mas por meio de uma intervenção divina que mudaria para sempre a relação entre Deus e seu povo. Quando Ciro, rei da Pérsia, pronunciou seu decreto permitindo que os exilados de Judá retornassem à sua terra, poucos compreenderam que aquele momento já havia sido escrito muito antes de nascer o próprio Império Persa. Aos olhos humanos, tratava-se de uma decisão política estratégica, alinhada à política de tolerância religiosa que caracterizava a administração persa. Mas, no plano invisível, algo muito mais profundo estava acontecendo. O Deus de Israel estava movendo a história com precisão cirúrgica. Séculos antes, por meio do profeta Isaías,
O Senhor havia mencionado Ciro pelo nome, declarando que ele seria instrumento para libertar seu povo e restaurar Jerusalém. Quando finalmente esse decreto ecoa pelos territórios do império, a Escritura não deixa espaço para dúvida. Foi o próprio Deus quem despertou o espírito do rei. O coração de um governante pagão tornou-se palco da soberania divina. Aquilo que parecia distante da fé de Israel estava, na verdade, sob total governo do Senhor. O povo, ainda marcado pelo exílio, começou a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Não era apenas a possibilidade de voltar para casa. Era a confirmação de que a aliança não havia sido esquecida. O silêncio de décadas não significava abandono. Deus continuava fiel, mesmo quando a disciplina havia sido severa. Essa tensão entre juízo passado e misericórdia presente começa a moldar o tom espiritual do livro. A ordem de Ciro não foi apenas uma permissão genérica. Ela incluiu recursos, devolução de utensílios sagrados e apoio oficial para a reconstrução do templo. Cada detalhe revela a profundidade do controle divino sobre eventos que, à primeira vista, parecem puramente políticos. O Senhor não apenas abriu o caminho, Ele preparou provisão, legitimidade e cobertura para que a restauração começasse de forma concreta. Esse momento carrega um peso profético que ultrapassa o próprio período de Esdras. Assim como Deus moveu um rei estrangeiro para libertar seu povo do cativeiro físico, as Escrituras começam a preparar o leitor para uma libertação ainda maior. O padrão está sendo estabelecido com clareza crescente. Deus intervém na história humana para trazer seu povo de volta à comunhão perdida. Enquanto as famílias começam a se organizar e a esperança volta a respirar entre os exilados, uma verdade silenciosa se impõe sobre o texto. Quando Deus decide restaurar, nenhuma estrutura de poder na terra é capaz de impedir seu plano. O mesmo Senhor que disciplina também sabe exatamente quando iniciar o caminho de volta. E, naquele decreto que ecoou desde os palácios da Pérsia até as comunidades dispersas de Judá, já se podia perceber o prenúncio de um restaurador maior. Um que não dependeria de decretos imperiais para libertar seu povo, mas que viria com autoridade própria para conduzir uma restauração que nenhum exílio futuro poderia desfazer. Quando os registros começaram a ser organizados e os nomes das famílias passaram a ser cuidadosamente preservados, o retorno deixou de ser apenas um movimento coletivo e se tornou profundamente pessoal. Cada nome inscrito nas listas de Esdras carregava o peso de uma história que o exílio não conseguiu apagar. Aqueles registros não eram simples dados administrativos. Eram testemunhos vivos de que Deus continua conhecendo, chamando e preservando cada um dos seus, mesmo quando a nação inteira atravessa longos períodos de disciplina e dispersão. Para muitos leitores apressados, as genealogias podem parecer detalhes secundários. Mas no mundo bíblico, identidade sempre esteve ligada à aliança. Saber de onde se vinha determinava o lugar que se ocupava diante do Senhor. Depois de décadas na Babilônia, havia o risco real de que Israel perdesse não apenas sua terra, mas também sua memória espiritual. É precisamente nesse ponto que a fidelidade divina se manifesta de forma silenciosa e poderosa. O povo pode ter sido levado cativo, mas a linhagem da promessa permaneceu intacta sob a vigilância do céu. Os números registrados revelam mais do que estatísticas. Eles mostram que, mesmo após o trauma nacional, havia um remanescente disposto a deixar a relativa segurança da Babilônia para enfrentar as incertezas de uma Jerusalém em ruínas. Esse movimento exigia mais do que coragem humana, exigia fé. Muitos tinham construído vida no exílio, estabelecido rotinas, desenvolvido certa estabilidade. Voltar significava recomeçar praticamente do zero.
E ainda assim, milhares se levantaram quando o chamado foi liberado. Esse padrão ecoa uma verdade espiritual que atravessa toda a Escritura. A restauração de Deus sempre envolve um chamado que exige resposta pessoal. Não basta existir um decreto. É necessário haver corações dispostos a obedecer. Cada família que se apresentou para o retorno estava, de certa forma, declarando confiança na promessa que Deus havia preservado durante o silêncio do exílio. Entre os nomes listados estavam sacerdotes, levitas, servos do templo e famílias comuns. Essa diversidade revela que a restauração da adoração não depende apenas de líderes visíveis. Ela exige um povo inteiro realinhado com o propósito divino. O templo seria reconstruído por mãos humanas, mas o verdadeiro objetivo era reconstruir uma comunidade novamente centrada no Senhor. Ao preservar cada nome, a narrativa aponta discretamente para uma realidade ainda mais profunda que se revelaria plenamente em Cristo. Assim como nenhum daqueles que pertenciam à aliança foi esquecido no retorno do exílio, o futuro Messias também afirmaria conhecer pessoalmente aqueles que lhe foram confiados. O cuidado divino com cada identidade registrada em Esdras antecipa uma promessa que ecoaria séculos depois com clareza ainda maior. Enquanto a caravana do retorno ganhava forma e os nomes voltavam a ocupar seu lugar na história de Israel, ficava evidente que Deus não estava apenas restaurando um território. Ele estava reconstruindo um povo. E antes que qualquer pedra fosse colocada novamente em Jerusalém, o Senhor estava reafirmando quem, de fato, pertencia à história da redenção que ainda estava se desenrolando. Quando os primeiros grupos finalmente pisaram no solo de Jerusalém, a cidade não os recebeu com a glória que seus antepassados haviam conhecido. O que se via eram muros quebrados, estruturas queimadas e o silêncio pesado de um lugar que havia sido ferido pelo juízo. Ainda assim, antes de qualquer planejamento urbano, antes de qualquer reconstrução doméstica, uma decisão surpreendente emergiu do coração do povo. O altar precisava voltar. Em meio às ruínas expostas e à insegurança que ainda pairava sobre a região, os líderes reuniram a comunidade com um propósito claro. A prioridade não seria conforto nem estabilidade política. A prioridade seria restaurar a adoração ao Deus que os havia trazido de volta. Esse movimento revela uma compreensão espiritual profunda. Israel começava a aprender novamente que a sobrevivência da nação nunca esteve baseada apenas em estruturas visíveis, mas na fidelidade ao Senhor da aliança. O altar foi erguido exatamente no lugar onde antes havia estado. A escolha não foi acidental. Havia uma consciência coletiva de que a restauração precisava começar no ponto onde a comunhão havia sido interrompida. Sacrifícios voltaram a ser oferecidos conforme estava escrito na lei de Moisés. O fogo voltou a subir aos céus de Jerusalém, não como um gesto vazio, mas como sinal de que o povo reconhecia sua dependência contínua da misericórdia divina. Ao mesmo tempo, o texto deixa transparecer que o ambiente ainda era de temor. Os povos ao redor não viam com bons olhos aquele movimento de reconstrução. Havia tensão política, incerteza militar e fragilidade estrutural. Mesmo assim, o altar foi levantado. Esse detalhe carrega um peso espiritual significativo. A verdadeira adoração não espera condições ideais para existir. Ela se estabelece pela convicção de que Deus continua digno, mesmo quando o cenário ao redor permanece instável. Enquanto as ofertas diárias eram retomadas e as festas prescritas voltavam a ser celebradas, algo mais profundo começava a se formar no coração do povo. O retorno não era apenas geográfico, era um chamado de volta à centralidade da presença de Deus. E nesse movimento,
O livro de Esdras começa a apontar discretamente para uma realidade que só encontraria sua plenitude séculos depois. Cada sacrifício oferecido sobre aquele altar restaurado carregava em si uma limitação silenciosa. O sangue de animais continuava a ser derramado, mas a consciência da nação ainda aguardava uma purificação definitiva. O sistema sacrificial estava de pé novamente, mas sua função mais profunda sempre foi apontar para algo maior que ainda viria. Assim, entre cinzas antigas e chamas recém-acesas, o altar de Jerusalém voltava a falar. Não apenas sobre o passado de Israel, mas sobre uma promessa futura que começava a ganhar contornos cada vez mais claros. Pois a restauração que havia começado naquele monte ainda estava em movimento, avançando lentamente em direção ao dia em que a adoração não dependeria mais de sacrifícios repetidos, mas seria estabelecida de forma perfeita e definitiva. Quando os fundamentos da restauração começaram a se tornar visíveis, a resistência também começou a ganhar forma. O retorno do povo a Jerusalém não passou despercebido pelos habitantes da região. Aqueles que observavam de longe perceberam que algo mais do que uma simples reconstrução urbana estava em andamento. E como tantas vezes na história sagrada, a obra que nascia da vontade de Deus logo encontrou oposição organizada. Os adversários se aproximaram primeiro com palavras aparentemente conciliadoras. Ofereceram ajuda, sugeriram parceria e tentaram se infiltrar no processo de reconstrução. À superfície, a proposta parecia razoável, mas os líderes de Judá discerniram que aquela aproximação não nascia de um coração alinhado com a aliança do Senhor. Havia ali uma mistura que ameaçava comprometer a pureza da adoração que estava sendo restaurada. Quando a colaboração foi recusada, o tom mudou. O que começou como proposta amigável, rapidamente se transformou em pressão sistemática. Acusações foram levantadas, intimidações surgiram, e a obra passou a enfrentar um ambiente crescente de hostilidade. O texto bíblico revela que cartas foram enviadas às autoridades persas, tentando pintar Jerusalém como uma cidade rebelde e politicamente perigosa. A estratégia era clara. Se não fosse possível corromper a restauração por dentro, então ela seria combatida por fora. Esse padrão atravessa toda a história da redenção. Sempre que a adoração verdadeira começa a ser reerguida, forças contrárias se levantam para tentar desacelerar, confundir ou paralisar o avanço daquilo que Deus iniciou. A pressão teve efeito real. O povo começou a sentir o peso da oposição. O entusiasmo inicial encontrou a fricção da realidade política. O medo começou a se infiltrar de forma silenciosa e, por um período, a obra do templo foi interrompida. As ferramentas silenciaram. As pedras deixaram de ser colocadas. O que havia começado com tanto vigor agora parecia suspenso no tempo. Esse momento revela uma tensão espiritual profunda. O fato de Deus ter iniciado a restauração não significava ausência de resistência ao longo do caminho. Pelo contrário, a narrativa mostra que a fidelidade divina frequentemente se manifesta não removendo todos os obstáculos, mas sustentando seu povo no meio deles. Enquanto Jerusalém permanecia em estado de obra interrompida, uma pergunta silenciosa pairava sobre a comunidade retornada. Teria a oposição conseguido sufocar aquilo que Deus havia começado? Ou haveria ainda um mover divino capaz de reacender o coração de um povo que começava a sentir o peso do desânimo? Foi nesse cenário de tensão crescente e esperança enfraquecida que o Senhor decidiu agir novamente. Não por meio de decretos imperiais desta vez, mas por meio de vozes proféticas que começariam a despertar aquilo que o medo havia adormecido no coração da nação. Quando o som das ferramentas cessou
E a poeira da reconstrução começou a assentar sobre um povo cansado. O silêncio que tomou Jerusalém não era apenas físico, era espiritual. A obra havia parado, mas o problema mais profundo não estava nas cartas enviadas aos reis da Pérsia. Estava no coração de um povo que começava a se acostumar com a interrupção daquilo que Deus havia iniciado. Foi então que o Senhor levantou vozes que não carregavam espadas, mas carregavam fogo. Ageu e Zacarias surgiram no cenário não como estrategistas políticos, mas como mensageiros do céu. Eles não vieram negociar com impérios, nem reorganizar estruturas administrativas. Vieram confrontar consciências adormecidas e reacender a percepção espiritual de uma geração que começava a se acomodar entre ruínas inacabadas. A palavra profética atingiu o ponto exato da ferida nacional. O povo havia voltado para Jerusalém, mas muitos já estavam mais preocupados com suas próprias casas do que com a casa do Senhor. O desânimo externo havia se misturado com uma distração interna silenciosa. E é nesse momento que a voz profética corta a névoa da acomodação com clareza desconcertante. Ageu falou de prioridades desalinhadas. Zacarias revelou visões que ultrapassavam o presente imediato. Juntos, eles expuseram uma verdade que o povo precisava encarar. A interrupção da obra não era apenas resultado da pressão externa. Era também reflexo de um esfriamento interior que precisava ser confrontado com urgência. Algo começou a mudar enquanto aquelas palavras ecoavam entre os retornados. A consciência coletiva foi sendo despertada. O temor do Senhor voltou a ganhar espaço. A percepção de que estavam participando de algo maior do que uma simples reconstrução arquitetônica começou a reacender a disposição do povo. Esse momento carrega um peso que atravessa toda a narrativa bíblica. Sempre que a obra de Deus entra em estado de pausa, o Senhor levanta sua palavra para despertar aquilo que a rotina, o medo ou a distração tentaram enterrar. A restauração verdadeira nunca é sustentada apenas por recursos materiais. Ela depende de um povo espiritualmente acordado. Enquanto Ageu chamava a ação imediata e Zacarias ampliava a visão para o horizonte profético, o ambiente espiritual de Jerusalém começou a mudar. O que antes era paralisia começou a dar lugar a movimento. O que parecia desânimo crônico começou a ser confrontado por uma nova consciência de propósito. E sem que muitos percebessem plenamente, aquele despertar profético também preparava o cenário para algo ainda mais profundo. Pois toda vez que a palavra de Deus volta a ocupar o centro, a história da redenção avança um passo além do que os olhos naturais conseguem medir. Quando a voz profética reacendeu o temor do Senhor entre os retornados, o silêncio da obra interrompida começou a ser quebrado. Não houve uma mudança repentina no cenário político ao redor. Os mesmos impérios continuavam dominando a região. Os mesmos opositores ainda observavam cada movimento em Jerusalém. Mas algo essencial havia mudado dentro do povo. E foi esse despertar interior que colocou novamente as mãos à obra. Sob a liderança de Zorobabel e Josué, o trabalho do templo foi retomado. Pedra após pedra voltou a ser colocada, não com a euforia do início do retorno, mas com uma determinação mais profunda, forjada pela confrontação profética que havia exposto a verdadeira raiz da paralisação. O povo agora compreendia que não estava apenas reconstruindo uma estrutura nacional. Estava participando de um movimento que carregava implicações espirituais muito maiores. A retomada da obra não passou despercebida pelas autoridades persas. Novas investigações foram abertas. Perguntas foram levantadas sobre a legalidade daquela construção. Mais uma vez, o projeto de Jerusalém entrou no campo de tensão política.
Mensageiros foram enviados ao rei Dário para verificar se realmente existia autorização oficial para aquela reconstrução. O cenário parecia incerto. Humanamente falando, a continuidade da obra dependia de uma resposta imperial que ainda não havia sido confirmada. Mas a narrativa bíblica começa a revelar uma camada mais profunda da soberania divina. Aquilo que Deus inicia não fica vulnerável à instabilidade dos decretos humanos. Enquanto os homens investigavam arquivos, o Senhor já havia preparado a confirmação que seu povo precisava. Quando os registros foram examinados nos arquivos reais, o decreto original de Ciro foi encontrado com precisão impressionante. O que os adversários esperavam usar como acusação tornou-se, na verdade, confirmação oficial para o avanço da obra. Não apenas a reconstrução foi autorizada novamente, mas o próprio império passou a fornecer recursos para que o templo fosse concluído. Esse momento carrega um peso espiritual que ecoa muito além dos dias de Esdras. A obra de Deus pode atravessar períodos de tensão, questionamento e aparente incerteza, mas aquilo que nasce da vontade divina sempre encontra sustentação no tempo certo. O Senhor não apenas inicia movimentos de restauração, Ele também preserva o caminho até que sua intenção se cumpra plenamente. Com a autorização reafirmada e o apoio imperial garantido, a construção avançou com novo vigor. O templo começou a tomar forma novamente no horizonte de Jerusalém. Mas, mesmo enquanto as paredes se erguiam e o altar voltava a ocupar seu lugar central, uma realidade silenciosa permanecia pairando sobre a narrativa. A estrutura física estava sendo restaurada com sucesso. A adoração pública estava sendo retomada. No entanto, a história ainda não havia alcançado sua plenitude, pois aquele templo, por mais significativo que fosse, continuava apontando para uma necessidade mais profunda que ainda aguardava seu cumprimento definitivo. Quando o templo finalmente voltou a se erguer sobre o solo de Jerusalém, e o som das celebrações voltou a ecoar entre as colinas da cidade, parecia que a restauração havia alcançado seu ponto máximo. O altar estava ativo, os sacrifícios haviam sido retomados e a estrutura sagrada voltava a ocupar seu lugar visível no coração da nação. Mas o céu ainda não considerava a obra completa. Foi nesse momento que uma nova figura começou a se mover no cenário da história sagrada. Esdras, escriba versado na lei do Senhor, não surgiu como construtor de pedras, mas como restaurador da consciência espiritual de Israel. Sua chegada marca uma mudança profunda no foco da restauração. Até então, a ênfase havia sido estrutural. Agora, tornava-se inevitavelmente interna. O texto sagrado descreve Esdras como alguém que havia disposto o coração para estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor. Essa sequência não é acidental. Antes de ensinar o povo, ele se submeteu à palavra. Antes de confrontar a nação, ele permitiu que a lei moldasse sua própria vida. Em um tempo em que a restauração poderia facilmente se limitar à aparência externa, Deus levanta um homem comprometido com a transformação do interior. A viagem de Esdras da Babilônia até Jerusalém não foi apenas geográfica, foi carregada de propósito espiritual. O mesmo império que havia autorizado a reconstrução do templo, agora concedia a Esdras autoridade para reorganizar a vida religiosa da comunidade retornada. Mais uma vez, o Senhor demonstrava que continua governando até mesmo as decisões dos grandes impérios da terra. Ao chegar a Jerusalém, Esdras encontrou um povo que havia experimentado restauração visível, mas que ainda necessitava de alinhamento profundo com a lei de Deus. O templo estava de pé, mas a vida espiritual da nação ainda exigia atenção cuidadosa. Esse contraste revela uma verdade que atravessa toda a Escritura. Estruturas podem ser restauradas mais rapidamente do que corações.
O ministério de Esdras começou a reposicionar a palavra no centro da vida nacional. A lei voltou a ser lida, ensinada e aplicada com seriedade renovada. O povo começou a perceber que a verdadeira segurança de Israel nunca esteve apenas na existência do templo, mas na fidelidade contínua à voz do Senhor. Esse movimento aponta de forma cada vez mais clara para a obra futura de Cristo. Assim como Esdras chamou a nação de volta à centralidade da palavra escrita, o Messias viria como a própria palavra viva, não apenas para ensinar, mas para cumprir perfeitamente aquilo que a lei exigia. A restauração conduzida por Esdras preparava o terreno para uma revelação muito maior que ainda se aproximava no horizonte da história redentiva. Enquanto a voz da lei voltava a ecoar entre o povo e a consciência espiritual começava a ser despertada novamente, tornava-se evidente que Deus não estava interessado apenas em reconstruir o passado de Israel. Ele estava preparando o caminho para uma restauração que alcançaria o coração humano de forma definitiva. Quando Esdras se preparou para conduzir o novo grupo de retornados rumo a Jerusalém, o caminho à frente não prometia segurança humana. Entre a Babilônia e a Cidade Santa, estendia-se uma rota longa, vulnerável e marcada por perigos conhecidos. Caravanas carregando prata, ouro e utensílios sagrados tornavam-se alvos naturais de saqueadores ao longo do deserto. Humanamente falando, a decisão mais prudente teria sido solicitar escolta militar ao rei persa. Mas algo diferente se formava no coração de Esdras. O escriba havia declarado publicamente diante do rei que a boa mão do Senhor estava sobre aqueles que o buscavam. Pedir proteção armada naquele momento significaria enfraquecer o testemunho que ele mesmo havia afirmado. Assim, diante de uma jornada cheia de riscos reais, Esdras convocou o povo não para estratégia militar, mas para jejum. Às margens do rio Ava, a comunidade se humilhou diante de Deus. Não houve demonstração de força humana, houve dependência. Não houve confiança em cavalos ou guardas imperiais. Houve clamor. Esse momento revela uma das expressões mais profundas de fé em todo o livro de Esdras. O povo estava sendo convidado a caminhar, não apenas de volta à terra prometida, mas de volta à confiança radical no cuidado do Senhor. A oração coletiva não foi um gesto simbólico, foi uma entrega consciente do futuro nas mãos de Deus. Esdras sabia que a restauração verdadeira não poderia ser sustentada apenas por autorizações políticas ou estruturas reconstruídas. Ela precisava ser guardada pela presença ativa do próprio Senhor. A jornada começou. Dias de viagem se transformaram em semanas. O deserto se estendia silencioso diante da caravana. Cada passo era uma declaração viva de confiança. Cada acampamento montado ao cair da noite carregava a pergunta silenciosa que paira sobre todo ato de fé: o Senhor realmente guardará o caminho? E a resposta veio não por sinais espetaculares, mas pela preservação constante. Nenhum inimigo prevaleceu, nenhuma emboscada prosperou. A mão invisível de Deus conduziu o povo com precisão ao longo de toda a jornada. O texto registra com sobriedade, mas o peso espiritual é imenso. Aqueles que se colocam sob a dependência do Senhor descobrem que sua fidelidade não é teoria, mas realidade experimentada no caminho. Ao chegarem a Jerusalém, os tesouros foram entregues intactos. A missão havia sido cumprida. Mas mais do que a segurança da viagem, algo mais profundo havia sido restaurado no coração da comunidade. Eles haviam reaprendido a confiar. Esse episódio ecoa uma verdade que alcançaria sua expressão máxima séculos depois. Assim como Esdras conduziu o povo pelo deserto sob dependência total de Deus,
O próprio Cristo também pisaria no deserto, demonstrando que a verdadeira vitória espiritual não nasce da força humana, mas da submissão completa à vontade do Pai. E embora Jerusalém estivesse agora mais próxima do que nunca, o maior desafio da restauração ainda estava prestes a emergir de dentro do próprio povo. Quando a poeira da jornada finalmente assentou e a vida em Jerusalém começou a encontrar um novo ritmo, uma notícia inesperada chegou aos ouvidos de Esdras. Não vinha de inimigos estrangeiros, nem de autoridades persas. Surgia de dentro do próprio povo. Aquilo que ameaçava a restauração não estava agora do lado de fora das muralhas, mas no coração da comunidade que havia retornado. Os líderes se aproximaram de Esdras com uma revelação pesada. Muitos entre Israel, inclusive sacerdotes e levitas, haviam se misturado novamente com os povos da terra, adotando práticas que comprometiam a fidelidade à aliança do Senhor. O problema não era apenas social ou cultural, era espiritual. A identidade que Deus havia preservado durante o exílio começava a se diluir silenciosamente. A reação de Esdras foi imediata e profundamente reveladora. Ao ouvir a notícia, ele rasgou suas vestes, arrancou cabelos da cabeça e da barba e se assentou atônito. Não houve tentativa de minimizar a situação. Não houve discurso político para suavizar o problema. O escriba compreendia que a restauração exterior de Jerusalém corria risco real de se tornar superficial se o coração do povo permanecesse vulnerável à infidelidade. À medida que o dia avançava, homens e mulheres que ainda tremiam diante da palavra começaram a se reunir ao redor de Esdras. Havia um remanescente sensível, pessoas que ainda percebiam o peso espiritual daquele momento. O silêncio que se formou ao redor do escriba não era vazio, era carregado de convicção crescente. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Esdras se levantou em profunda humilhação diante de Deus. Sua oração não foi distante nem formal. Ele se identificou com o pecado da nação. Falou no plural. Reconheceu que, mesmo após o retorno misericordioso do exílio, o povo voltava a flertar com os mesmos padrões que haviam conduzido ao cativeiro décadas antes. Esse momento revela uma verdade desconfortável que atravessa toda a história bíblica. A restauração externa nunca garante transformação interna automática. Muros podem ser reconstruídos, altares podem ser reerguidos, mas o coração humano continua necessitando de vigilância constante diante do Senhor. A oração de Esdras expôs a profundidade da fragilidade espiritual da nação. Ao mesmo tempo, preparou o terreno para um movimento de arrependimento que ainda estava prestes a emergir. A tensão havia alcançado um novo nível. Já não se tratava de oposição política nem de obstáculos estruturais. O confronto agora era interno, silencioso e profundamente espiritual. E, enquanto a comunidade começava a sentir o peso da própria condição diante de Deus, ficava cada vez mais evidente que a restauração definitiva que Israel precisava não poderia vir apenas por meio de reformas externas ou retornos geográficos. Algo mais profundo ainda precisava acontecer no coração do povo. Quando as palavras quebrantadas de Esdras ainda ecoavam no ar e o peso da culpa coletiva pairava sobre Jerusalém, algo começou a se mover no coração do povo. Não foi um impulso superficial, nem uma reação emocional passageira. Foi uma convicção que brotou da consciência despertada pela palavra e pela oração sincera de um homem que havia se colocado entre a nação e Deus. Uma grande multidão se reuniu ao redor de Esdras. Homens, mulheres e o povo em geral choravam amargamente. O som do pranto coletivo revelava que a restauração exterior finalmente havia alcançado o ponto mais sensível: o reconhecimento da necessidade de arrependimento verdadeiro.
A obra, que começou com decretos imperiais, agora avançava para o território mais profundo da transformação espiritual. Foi nesse ambiente carregado de temor que surgiu a voz de Secanias, filho de Jeiel. Ele não negou a gravidade do pecado, não tentou suavizar a situação, mas declarou algo que reacendeu a esperança no meio da convicção. Ainda havia caminho de volta. Ainda havia possibilidade de restauração. A aliança de Deus não havia sido anulada pela infidelidade do povo. A proposta apresentada não era confortável. Exigia ação concreta, decisão firme e disposição para corrigir aquilo que havia sido feito de forma contrária à lei. Esdras se levantou e fez o povo jurar que seguiria o caminho do arrependimento. Não era apenas um momento de emoção coletiva. Era o início de um processo deliberado de realinhamento com a vontade do Senhor. Enquanto a Assembleia se formava em Jerusalém sob chuva intensa e clima de profunda seriedade, o texto deixa claro que o arrependimento verdadeiro raramente ocorre em ambientes de conveniência. O povo permaneceu ali, tremendo não apenas por causa do frio, mas pelo peso espiritual da decisão que precisava ser tomada. O processo foi conduzido com cuidado e responsabilidade. Casos foram examinados. Situações foram tratadas de forma individual. A restauração que Deus estava operando não ignorava a realidade do pecado, mas também não abandonava aqueles que se dispunham a voltar com sinceridade. Esse momento marca um dos pontos mais solenes do livro de Esdras. A nação estava sendo confrontada não apenas a reconstruir o que havia sido destruído externamente, mas a purificar aquilo que havia se corrompido internamente. A adoração que Deus buscava não poderia ser sustentada apenas por rituais restaurados. Ela exigia um povo disposto a caminhar em fidelidade renovada. E ainda assim, mesmo com um movimento de arrependimento em andamento, uma verdade silenciosa permanecia nas entrelinhas da história. O povo estava sendo realinhado, mas a natureza humana continuava necessitando de uma obra ainda mais profunda. A restauração promovida nos dias de Esdras era real, mas não era definitiva, pois o tempo se aproximava em que a purificação não dependeria apenas de decisões humanas, mas de um restaurador que viria para tratar a raiz do pecado de forma completa e eterna. Quando o relato de Esdras se aproxima do seu desfecho e o povo já se encontra novamente estabelecido na terra, uma sensação sutil percorre as páginas sagradas. Muito foi restaurado. O altar voltou a fumegar. O templo foi reconstruído. A lei voltou a ser lida. O povo se quebrantou. E ainda assim, algo no texto parece deliberadamente incompleto. A história não termina com triunfo absoluto. Não há declaração de que a adoração foi finalmente aperfeiçoada. Não há indicação de que o coração humano tenha sido definitivamente transformado. Pelo contrário, a narrativa deixa no ar uma expectativa silenciosa, como se toda a restauração conduzida até aqui estivesse preparando o palco para algo maior que ainda não havia chegado. Esse é o ponto em que a leitura espiritual do livro de Esdras se torna inevitável. A restauração foi real, mas foi parcial. O templo estava de pé, mas continuava dependente de sacrifícios repetidos. O povo havia se arrependido, mas a história futura de Israel mostraria que a inclinação do coração humano ainda precisava de cura mais profunda. A lei havia sido restaurada ao centro da vida nacional, mas ela mesma apontava para a necessidade de um cumprimento perfeito que ainda não havia se manifestado. É nesse silêncio carregado de significado que a figura de Cristo começa a emergir com força profética. Esdras foi instrumento de restauração, mas não foi o restaurador final. O altar foi reerguido, mas ainda aguardava o sacrifício definitivo. O templo foi reconstruído,
mas ainda não era a morada plena da presença redentora de Deus entre os homens. Cada avanço registrado no livro aponta para frente, como setas espirituais direcionadas para um momento futuro na história da redenção. Séculos depois, quando Jesus pisaria na terra de Israel, muitas dessas expectativas encontrariam sua resposta. Ele não viria apenas para reformar práticas religiosas. Viria para cumprir aquilo que o altar apenas simbolizava. Não viria apenas para ensinar a lei. Viria para vivê-la perfeitamente. Não viria apenas para chamar o povo ao arrependimento. Viria para oferecer a base definitiva sobre a qual o arrependimento poderia produzir vida nova. O livro de Esdras, portanto, não é apenas um registro de reconstrução nacional. É uma janela profética, um testemunho de que Deus já estava preparando, em meio às ruínas do pós-exílio, o cenário para a restauração definitiva da adoração que se cumpriria plenamente em Cristo. E assim, entre pedras recolocadas e corações confrontados, a narrativa deixa o leitor diante de uma certeza silenciosa. A obra iniciada nos dias de Esdras foi fiel e necessária. Mas a adoração que Deus sempre buscou só encontraria sua expressão perfeita quando o verdadeiro restaurador finalmente se manifestasse. Quando a história de Esdras se fecha diante dos olhos atentos das Escrituras, não se ouve um ponto final definitivo, mas o eco de uma promessa que continua avançando através do tempo. Jerusalém havia sido restaurada até certo ponto. O povo havia voltado, o altar estava ativo, o templo respirava novamente no centro da nação. Ainda assim, o Espírito Santo preservou no texto uma sensação de expectativa que não pode ser ignorada, porque, no fundo, a restauração conduzida naquele período revelou tanto a fidelidade de Deus quanto a insuficiência das soluções temporárias. O povo voltou do exílio, mas a inclinação do coração humano ainda permanecia vulnerável. O templo foi reconstruído, mas sua glória não era a mesma dos dias de Salomão. A lei foi restaurada ao centro da vida nacional, mas sua função continuava sendo também expor a necessidade de algo mais profundo que a simples obediência externa. É como se o livro de Esdras estivesse cuidadosamente preparando o leitor para olhar além das pedras de Jerusalém. Cada movimento de retorno, cada ato de purificação, cada chamado ao arrependimento constrói uma ponte silenciosa que atravessa os séculos. A pergunta que começa a surgir naturalmente não é apenas se Israel foi restaurado, mas quando viria a restauração que não poderia mais ser interrompida, corrompida ou ameaçada pelo pecado humano. A resposta começa a brilhar no horizonte da revelação bíblica. O verdadeiro restaurador da adoração não viria com decretos imperiais, mas com autoridade própria. Não dependeria de reconstrução de templos feitos por mãos humanas, porque ele mesmo se tornaria o lugar definitivo de encontro entre Deus e os homens. Não chamaria apenas a um retorno geográfico, mas a um novo nascimento espiritual. Jesus Cristo surge, à luz de toda a narrativa de Esdras, como o cumprimento vivo daquilo que o pós-exílio apenas antecipou em sombras. Onde o altar antigo exigia sacrifícios contínuos, ele ofereceria um sacrifício perfeito e suficiente. Onde a lei apontava o caminho, ele se apresentaria como o próprio caminho. Onde a restauração de Esdras reorganizou a adoração nacional, Cristo restauraria definitivamente o acesso do coração humano à presença de Deus. Assim, o livro de Esdras permanece como um testemunho poderoso da fidelidade divina ao longo da história. Mas sua voz mais profunda não está apenas no que foi reconstruído em Jerusalém. Está naquilo que ele anuncia silenciosamente sobre aquele que viria. E para todo aquele que lê essas páginas com olhos espirituais atentos, a mensagem permanece viva. Deus continua restaurando, continua chamando,
continua movendo histórias inteiras para conduzir seu povo de volta ao lugar da verdadeira adoração. A restauração começou nas ruínas de Jerusalém, mas sua plenitude se revela apenas em Cristo, o restaurador perfeito, aquele que não apenas levanta altares caídos, mas transforma para sempre o coração daqueles que se voltam para ele. Quando a poeira do retorno já havia assentado e a história de Esdras parecia repousar sobre páginas silenciosas, a pergunta que permanece não pertence apenas ao passado de Israel. Ela atravessa os séculos e alcança cada coração que se aproxima dessas escrituras com reverência. A adoração foi restaurada externamente, mas a narrativa sagrada insiste em conduzir o leitor a um exame mais profundo, porque o livro de Esdras nunca foi apenas sobre Jerusalém. Foi sobre o Deus que disciplina, mas não abandona. Sobre o Deus que espalha, mas também reúne. Sobre o Deus que permite o exílio, mas prepara cuidadosamente o caminho do retorno. Cada etapa da restauração pós-exílica revela um padrão que continua vivo. O Senhor não está interessado apenas em reconstruir estruturas visíveis. Ele busca restaurar a comunhão que o pecado interrompeu. Ao olhar para trás, vemos um povo que voltou à terra, mas que ainda lutava com a fragilidade do próprio coração. Vemos um templo que voltou a se erguer, mas que ainda apontava para algo maior. Vemos a lei sendo novamente honrada, mas também expondo a necessidade de uma obediência que o homem por si só não consegue sustentar plenamente. É aqui que a revelação encontra sua plenitude em Cristo. Jesus não veio apenas continuar a história de Israel. Ele veio completá-la. Nele, a restauração da adoração deixa de depender de ciclos repetidos de sacrifício e passa a repousar sobre uma obra perfeita e suficiente. Nele, o acesso à presença de Deus deixa de estar restrito a um templo físico e passa a ser aberto de forma definitiva àqueles que se achegam pela fé. O que Esdras iniciou em forma de retorno nacional, Cristo consumou em forma de redenção eterna. E a mensagem que ecoa dessas páginas não é apenas histórica, é profundamente pessoal. Assim como Deus moveu reis, preservou nomes, reacendeu altares e despertou corações no passado, Ele continua chamando hoje. A restauração da adoração não pertence apenas a Jerusalém antiga. Ela começa sempre que um coração volta a se render diante do verdadeiro restaurador. Por isso, a pergunta final não é apenas quem é Jesus no livro de Esdras. A pergunta que permanece diante de cada ouvinte é se a obra que ele veio completar já alcançou o centro da sua própria vida.